tudo bem com vocês? Passando para fazer um vídeo rapidinho, né? Mostrando como que a gente faz o fundo do desenho. Aqui é um desenho quase concluído. E para estar finalizando ele, as laterais, né? Então, vou pegar o lápis. No meu caso, eu vou fazer com 2H. Né? Deitado, ponta fina. Né? Começo ele aqui, ó. E vem passando ele lentamente. Tá? Com cuidado, precisão, sem correria, sem forçar, porque eu não quero risco nesse desenho, nesse fundo. Eu quero apenas o grafite. E nessa parte é muito importante você caprichar, porque depois, na hora que a gente for passar o papel para poder fazer aquele degradê, né, para fazer um fundo homogêneo, bem liso, quanto mais você caprichar agora, nessa etapa de passar o grafite, passar o lápis, melhor fica o resultado, né? Então, a gente vem passando, ó, né? São camadas que a gente está construindo. Então, se eu quero escurecer mais, eu vou estar passando, no caso aqui, o 4B, tá? Vou estar passando o 4B, porque eu quero um pouquinho só mais escuro. Então, você aumenta o black do lápis, né? Para quem não sabe, essa numeração 4B, 5B, quanto maior a numeração, mais escuro, mais black ele é. Por isso que existe o B no lápis. Então, no caso aqui, esse é um lápis 4B, quer dizer que ele é 4 black, certo? Então aqui, ó, e esse lápis, por ser mais escuro, ele deixa mais grafite, tá? Vou fazer aquele efeito de luz no cabelo. Então eu não vou levar esse sombreado encostar lá no cabelo, vou acabar ele antes. Acabei errando aqui, fazendo um risco, mas tá leve. Ó, vou deixando essa borda do cabelo, certo? E eu venho fazendo de forma uniforme, trazendo, escurecendo mais, para ficar do jeito que eu quero, até chegar aqui em cima, certo? Ó. Papel higiênico, tá? Você dobra ele, fazendo uma ponta, ó, ponta. E eu vou trazer esse papel higiênico passando nessa região. Note que ele espalha o grafite, né? E ele começa a fazer esse efeito que eu quero. Trazendo sempre homogêneo, tá? Sempre com calma. Trabalhando a ponta do... Deixa o papel higiênico distribuir o grafite no papel. Ó. Tá? Diferença dos dois lados, né? No caso, como eu vou escurecer mais um pouco, eu já vou pular para um 8B. Então eu vou vir aqui com 8B do mesmo jeito, tá? Estamos construindo uma camada em cima da outra. Então agora eu venho com um lápis que solta mais grafite, ele é 8 black. E eu venho deixando mais grafite, certo? Ó. Qual que é a diferença? Nós usamos aí o básico, vamos dizer assim, né? O pincel para fazer esses fundos, o esfuminho, que é o famoso lápis de papel, e o papel higiênico, ou papel toalha, né? Alguns usam papel toalha. Qual que é a diferença? O esfuminho,
ele distribui o grafite, porém é mais localizado, a área de distribuição é menor, né? Então ele deixa mais grafite. Então existe certos tipos de textura para fazer textura em pele que a gente mancha propositalmente, de propósito mesmo, o papel. Então eu venho passar esse esfuminho de modo que ele vai manchar, vai deixando umas manchas no papel, certo? Vou mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. Tá vendo o nariz, né? Na questão da região do nariz, da testa. Tá vendo que ele não é tão homogêneo, que ele tem umas manchas diferente daqui, ó. Então esse aqui foi usado o esfuminho para deixar essas manchas. Aqui não, aqui era um fundo mais homogêneo, né? Então essa é a diferença, o papel ele faz isso, né? E temos também o pincel. Eu gosto muito de passar o pincel porque esse papel que eu estou usando é o Verger Creme 180 gramatura, né? E as linhas dele são horizontais, né? Então, se você não passa o pincel, fica algumas partes marcadas, tá? Só que o pincel, ele não leva o grafite a longe. Então, se eu passar só aqui no cabelo, ele vai passar só no cabelo, ó. Só aqui, ele não transfere o grafite pro queixo, para a área branca, ele passa só naquele lugar. Coisa que o esfuminho e o papel já leva esse grafite. Então você tem que ter um cuidado maior, né, com eles, com o esfuminho e com o papel. Seja o papel higiênico ou papel de toalha, porque ele leva o grafite para longe. Então se você passar aí der uma vacilada e passar esse papel ou esfuminho numa região que não era para esse grafite, ele vai pegar grafite, ele vai manchar, tá? Ok? Agora eu vou fazer toda essa região mais escura um pouco, certo? E finalizando o desenho depois com a caneta borracha. Valeu? Então esse foi só uma dica, né? Geralmente eu costumo começar com B ou com HB, sempre com uma cor bem clara, um cinza claro. Vai de desenho também. Se o desenho pede uma textura muito clara, no caso desse, o cabelo é escuro. Mas se pede uma textura muito clara, nós alternamos o fundo, colocamos o fundo escuro para contrastar, que é o contraste, né? Para não ficar aquela coisa tudo da mesma cor. Nesse caso, o cabelo traz uma parte mais escura no desenho, né? Para ressaltar esse sombreado claro no rosto, né? Então nós vamos trazer aqui um sombreado, vou fazer ainda mais um degradê e depois do lado de cá. Valeu, galera? Ó, se inscreva no canal, gostou? Segue aí, curte, né? Dá essa força pra gente. Valeu? Fui!